Bom, aí agora eu vou passar para vocês a mistura de soluções. Quando faz a mistura de soluções, a gente pode ter basicamente três tipos. Quando você tem a mistura de mesmo soluto, então você só acrescenta o soluto. Quando você tem solutos diferentes e esses solutos não reagem entre si. E quando esses solutos reagem entre si e formam um terceiro composto, tá certo? Então vamos olhar aqui. Então é o seguinte, aí continuando a sua diluição, né? Quando eu tenho a misturas de um mesmo soluto e de um mesmo solvente. Resultado, quando esses solutos eles não reagem entre si, basicamente quando são solutos diferentes. Quando eles, então, por exemplo, você tem o feijão tá salgado. O feijão está salgado. Ah, professora, o que você faz? Faz o arroz sem sal. Resultado, você vai ter uma mistura, vai diluir o sal, porque o arroz, né, e o feijão vai misturar ali, vai dar aquela massa gostosa, o concreto, e você está fazendo uma mistura e está dispersando essa sua solução. O arroz não deixa de ser arroz e o feijão não deixa de ser feijão. Mas o que eu quero lhe dizer? Que o volume do arroz influencia no volume do feijão. Por quê? Porque a hora que o arroz sem sal misturar com o volume do feijão que está salgado, ele vai puxar um pouco daquele sal para ele. Então, o que você faz? Na verdade, é um processo de diluição, mas uma diluição entre solutos. Então, o que acontece? Você tirou o sal do feijão, então você diminuiu a concentração desse feijão, não é? E como é que você calcula isso? Você calcula como se fosse uma diluição, só que de forma separada. Então, aqui você tem uma substância, aqui você tem outra. Quando você mistura elas duas, o solvente delas influencia no soluto de cada uma. Então, é como se ocorresse uma diluição. Só que aí você calcula como diluição. Só que para um, você calcula diluição 1 e para o 2, você calcula diluição 2. O que vai diferenciar aí? O volume. O grande tchan aqui é o quê? É o volume final. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a molaridade do NaCl, eu não sei qual é. O volume dele, 1 litro. A molaridade do cloreto de potássio, que eu não sei qual é, e o volume é 2. No final, você vai calcular a molaridade de cada um, mas o volume que vai estar aqui é o volume final, é o volume 3. Então, você joga lá na fórmula da sua diluição. Por exemplo, aqui no caso, né? M1V1 é igual a M2V2, ou tanto faz, pode ser concentração molar ou concentração comum e assim sucessivamente. Ok? Então, esse é um tipo da concentração. Então, é um tipo de mistura. É uma mistura onde você tem soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Esse é um tipo. E o outro, que é a mistura de soluções de solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Quando você tem uma mistura de solutos com o mesmo solvente, você tem uma alteração de tudo. Então, o que acontece? Você tem uma solução 1 do suco de uva, que está bem forte, e você fez um suco fraco. Resultado, quando você tiver misturar os dois, você vai ter um suco 3 com a mistura deles dois. Então, você vai ter o volume 1 com o volume 2 e a concentração 1 com a concentração 2. Gente, deixa eu parar aqui só um minutinho.
isso porque... Gente, sua tia acho que já fez, Luísa. Não sei se presta, não. É. Então, assim, você tem a mistura, então, de mesmo soluto e mesmo solvente. O que acontece? Você vai somar os dois. Você mistura o volume de um com o volume de outro e a concentração de um com a concentração de outro. No final, o que você vai ter? Uma terceira concentração com um terceiro volume, ok? Então, ó, é o caso do feijão. Então, você tem um feijão com sal e um feijão sem sal. Bem salgado, né? Mistura os dois. Resultado, quando você misturar os dois feijões, você vai ter, vamos supor, 1 quilo de feijão salgado, 1 quilo de feijão sem sal. Quando você misturar os dois, você vai ter um resultado de 2 quilos de feijão e o feijão temperado, delicioso, maravilhoso para você comer. Certo? Porque colocou muito sal, sem sal e misturou. Essa é a mistura de mesmo soluto com o mesmo solvente, tá? E o outro, quando não tem a reação, você faz uma diluição, porque o soluto não interage entre si. É o caso do arroz e do feijão. Eles não interagem entre si, se bem que interagem, né, gente? Que é a combinação perfeita. E aí, mas o arroz não deixa de ser arroz e o feijão não deixa de ser o feijão. E a concentração de um influencia no outro, porque o volume de um vai influenciar no volume do outro. Então é como se um diluísse o outro, ok? Agora nós vamos resolver os exercícios e as dúvidas a gente vai conversando aí pelo chat, pelo sei lá o nome, como é esse trem aí, né, que vocês aí, videoconferência e etc. Ok? Então beijinhos, até daqui a pouco.